Depois de uma eliminação como foi ontem, né, em casa, contra um time bem de menor expressão, de expressão bem menor do que o Curitiba, como que faz para evitar reflexos ruins aí no Campeonato Brasileiro? É buscar reação imediata, tentar apagar mesmo? Cara, é difícil, é triste, né? Ser eliminado de qualquer competição. A gente está saindo da Copa do Brasil, a gente só tem agora o Campeonato Brasileiro, uma possível entrada na Sul-Americana, eu não sei se vai acontecer. A gente sabe que a gente tem que virar a página, né? Não é desculpa que eu estou dando aqui. Eu estou triste, sim, de sair da Copa do Brasil precocemente. Mas assim como a gente virou a página da perca do título da Paranaense e a gente fez um bom jogo contra o Cruzeiro, agora a gente também virou a página de uma vitória boa contra o Cruzeiro e agora veio uma derrota novamente. A gente sabe que o brasileiro é difícil, a gente iniciou bem com 3 pontos, então a gente tem que buscar agora, como a gente só tem essa competição, buscar fazer o nosso melhor lá na Vila para poder trazer os 3 pontos de lá. O Santos é um time muito rápido, não, Alan? Quais os cuidados que o Coritiba deverá ter nessa partida, principalmente com o Lucas Lima, que é um jogador que chega muito, é um jogador que trabalha muito a bola no meio-campo? Cara, a gente sabe da dificuldade de vencer o Santos na Vila, né? Todos os times que vão lá têm que saber jogar para sair com os 3 pontos de lá. A gente vai trabalhar a estratégia que o professor Kleina vai querer usar para que a gente possa sair de lá com os 3 pontos, que é o primeiro objetivo. Ninguém vai para um jogo pensando em empatar, mas a gente sabe que um ponto também de lá é muito bom, muito importante, pela força que o Santos tem na Vila, a dificuldade que é de jogar lá na Vila. Então a gente sabe que o contra-ataque deles são muito rápidos, com o Lucas Lima, o Gabigol, o Ricardo Oliveira ali na frente. Então a gente, como tem que focar nesse Campeonato Brasileiro, o nosso maior objetivo é trazer os 3 pontos de lá. Alô, alô, oi. Dá para trazer os 3 pontos de lá? Qual é a receita para ganhar do Santos lá na Vila Belmiro? Cara, a receita é trabalho, né, cara? Fazer da melhor forma, trabalhar da melhor forma lá na Vila Belmiro, às 11 horas no domingo. O futebol não tem receita melhor a não ser isso. Como vocês falaram, a gente foi eliminado pelo Juventude da Série C. E eu vejo assim como o futebol, principalmente no Brasil, assim, não tem muita vantagem sobre isso, porque ano passado o Vasco foi campeão carioca e caiu, e o Corinthians foi eliminado na semifinal por seu maior rival, o Palmeiras, e foi campeão brasileiro. Então, a única coisa que a gente tem é botar na cabeça que tem que olhar para frente, esquecer o que passou, sem desculpa nenhuma, e começar a trabalhar e colocar uma mentalidade de que tem que vencer. 2 questões, Alan. Como é que o time recebeu a notícia da permanência do Juninho? E, querendo ou não, né, quando vem essas questões seguidas, foi eliminação logo na primeira fase da Copa Sul-Americana, time perdendo o título do Campeonato Paranaense em casa, sendo eliminado da Copa do Brasil dentro de casa. Ontem já foi impressionante a cobrança da torcida, especialmente em cima do Gilson Kleina. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas 2 situações, a permanência do Juninho e a situação do Gilson. Cara, a permanência do Juninho é muito boa para o nosso elenco, né? Não é à toa que é um jogador que está sendo valorizado, tem clubes atrás dele, porque a qualidade dele é imensa, né? Qualidade técnica, física, ele é um jogador, para mim, completo, para um zagueiro. É alto, rápido, técnico. Então, não é à toa que chamou a atenção de clubes como Flamengo, como Lyon. A permanência dele é muito boa para o nosso elenco, para a nossa qualidade técnica. E eu fico feliz pela permanência dele. Sobre o Gilson Kleina, cara, essa pressão é grande porque ele é o comandante, mas só que essa pressão também vem para mim. Eu me sinto culpado sobre essa pressão sobre ele, porque nós tínhamos o papel de classificar ontem, a gente não fez o nosso papel de fazer um bom jogo dentro de casa, a gente soube abrir o placar, 1-0, a gente não soube controlar o jogo para que a gente pudesse permanecer com 1-0, ou fazer os 2-0 para que a gente pudesse sair com a classificação, ou ir para os pênaltis. Então, ele não tem a culpa sozinho, a culpa é de todos nós, ele sim tem o trabalho, a estratégia dele, e que a gente que executa.
Então, eu acho que a gente não executou da melhor forma que ele pediu, então a culpa não é só dele. A pressão que a torcida fez ali depois do jogo, eu senti como se fosse para mim também, apesar de meu nome não ter falado, mas falando o nome dele, eu me sinto como se estivesse falando o meu. Alan, você tocou nesse assunto da torcida, xingando vários jogadores. Eu queria saber como é que foi no vestiário. A torcida realmente xingou o nome de vários jogadores. Incomoda muito vocês no vestiário? E a segunda questão é que o Coritiba, nos últimos anos, ele tem se apegado muito ao Couto Pereira para se livrar do rebaixamento. Como que vocês vão encarar agora o primeiro jogo fora de casa, precisando somar pontos fora? Primeira questão dos xingamentos depois dos jogos fora de casa. Cara, o vestiário é triste, né? Você ser eliminado. Qualquer derrota, qualquer campeonato já é ruim, ainda mais de uma eliminação de um campeonato. Foi muito triste o vestiário. Sobre jogadores ser questionado, cara, isso é ruim para qualquer jogador, a gente ser questionado pelo nosso trabalho, apesar da gente estar tentando fazer o nosso melhor. Aqui é um elenco, se um é xingado, se o Leandro é xingado, eu também me sinto xingado, assim como eu falei do Gilson Kleina, porque é um cara que eu convivo, que eu gosto, sei que está trabalhando, futebol eu vejo que é momento, eu já vi no Santos torcedores xingando o Neymar, então o Leandro, como foi citado ontem, de muito xingamento que eu vi, ele foi um cara que foi para a seleção principal no Palmeiras, então ele teve um momento muito bom no seu auge, e eu creio que ele está passando um momento difícil, mas que ele tem qualidade, tem talento para reverter tudo isso. E sobre jogar fora de casa, a gente não se apega a isso, cara. A gente sabe que é difícil, né? Como a gente tem a força no Couto Pereira de poder fazer o nosso resultado no Couto Pereira, os outros times também têm a força de jogar dentro de casa, porque conhece o campo, tem o apoio da torcida. A gente sabe que é mais difícil. Ano passado a gente teve muitos resultados bons fora de casa, como o Flamengo lá 2-0 com 70, 80 mil pessoas, o Palmeiras. Então, para que a gente possa ganhar fora de casa, a gente tem que fazer um pouco a mais, a gente tem que ir com a mentalidade que tem que vencer e tem que ir com 110, 1 milhão por cento a mais. Olá, o que representa para você voltar a jogar na Vila Belmiro, né? Eu creio que você deve ter muitos amigos lá em Santos, enfim, talvez familiares. E você voltar a jogar lá, não como um jogador a mais do elenco, mas sendo hoje um dos principais jogadores do time, um jogador que tem a confiança do treinador, um jogador que tem uma mobilidade muito boa, joga da marcação, mas chega também a ajudar o ataque. O que isso representa para você? Porque Coritiba no Campeonato Brasileiro começou bem, começou com vitória, e você numa fase muito boa na tua carreira. Cara, voltar a jogar na Vila Belmiro, cara, para mim vai ser muito especial, a segunda vez. Falar sobre o Santos, Vila Belmiro, eu só lembro da palavra gratidão. O que eu passei no Santos foi momentos bons, momentos ruins também, que me fez amadurecer muito para o futebol, na minha carreira profissional, familiar, como pessoa. Então, eu sou grato ao Santos. Eu vejo hoje esse jogo contra o Santos uma oportunidade de eu demonstrar que eu sou um profissional, que eu visto a camisa, porque é daqui do Coritiba, dessa camisa verde e branco que eu tiro o pão da minha família, que eu tiro o leite da minha filha. Então, tenho muitos amigos lá no Santos, dentro do time, do clube, na cidade, torcedores do Santos, mas eu quero sair de lá com os 3 pontos, porque o meu maior objetivo é a minha família, é o Coritiba que me paga, então eu estou feliz aqui, então o meu objetivo é sair de lá de Santos com a vitória, apesar do jogo ser muito especial, de voltar a jogar na Vila Belmiro. Ô Alan, você falou em gratidão, né? Conhece muita gente do Santos, mas por um outro lado seria bem melhor, né? Se o Ricardo Oliveira, o Lucas Lima e o Gabigol já tivessem viajado para a seleção brasileira. Como é que vai ser encarar a despedida deles, né? Podemos dizer assim, porque se o Brasil for bem na Copa América Centenário, eles vão ficar no mínimo 9 rodadas fora. Cara, são jogadores de qualidades tremenda, né? Por isso que estão na seleção, estão aí sendo queridos por outros clubes, para que eles possam ir para a Europa, jogar em grandes clubes da Europa.
Joguei com o Lucas Lima e com o Gabigol, não com o Ricardo Oliveira. Sei da qualidade deles. Ia ser muito bom deles não poder jogar, porque a qualidade é muito grande. Mas a gente não pode escolher o adversário, quem vai jogar ou não. Independente de quem vai jogar, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Eu, como eu sempre falo, eu não me preocupo assim com o adversário, sei da qualidade do adversário. Mas a minha maior preocupação é com como eu vou estar no meu dia, né? No domingo às 11 horas. Se eu vou estar concentrado, se eu vou poder fazer o meu melhor, se minha parte física vai estar boa. Então, se eu estiver bem para fazer o que eu posso fazer, então eu vou estar em paz para fazer o meu melhor, independente do resultado, mas querendo sair de lá com os 3 pontos, sabendo da qualidade desses 3, que é difícil marcar, mas que a gente vai fazer o melhor para poder anular. Alan, o Gilson Kleina deu uma declaração depois do jogo, da eliminação para o Juventude, que o time precisa de reforços ainda, precisa qualificar o elenco. Isso é a opinião do treinador. Eu queria saber se essa opinião bate com a opinião do elenco, se vocês realmente precisam de algumas peças ou vocês dão conta do recado. Cara, é muito bom chegar jogador que vai agregar tecnicamente, vai agregar para o clube. Então, eu particularmente eu não tenho esse problema de vai vir jogador. Se vir jogador que vai ajudar, para mim, melhor ainda. Se for para atrapalhar, é difícil, né? Em qualquer lugar, não só no futebol, em qualquer empresa, se algum funcionário chega para atrapalhar é ruim. Mas se vir jogador para somar, para mim vai ser importante. E o Gilson Kleina, que é o comandante, junto com a diretoria, sabe que o time, o clube está precisando. Então, independente do que aconteça, eu acho que eles vão fazer, com total certeza, o melhor para o clube. Alan, o que se diria para o torcedor que está nessa... Querendo ou não, depois de toda essa situação, tudo que aconteceu já nesse início de temporada, começa um campeonato brasileiro, eu conversando com alguns torcedores ontem, já falavam assim, poxa, que não seja o 5º ano seguido de sofrimento. A gente não aguenta mais. O que você falaria para esse torcedor que está com esse receio de ver um ano se repetindo? Cara, é difícil falar, né? Porque muitos vão falar pensar como desculpa, mas eu indo para o lado deles, como torcedor, eu vejo que é muito triste, é difícil você ir pagar um ingresso, você às vezes abrir mão de estar com a família, viajar para outros lugares e ver o time não dando o resultado que eles querem, né? De uma classificação na Copa do Brasil, de uma perca no título do Paranaense. É difícil para o torcedor, mas o que eu posso falar como atleta é que a gente está entrando numa competição no Campeonato Brasileiro, que a gente iniciou bem, a gente está com 3 pontos, a gente em um jogo, a gente está no 4º lugar, que é numa zona que a gente pretende ficar ali, que é na Libertadores, sabendo que é muito difícil. O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo, o mais equilibrado. Você vai jogar com o time que é o último colocado, você leva uma pressão muito grande. Então, a gente pede para o torcedor ter paciência, eles estão sendo muito pacientes já conosco, ter paciência, continuar torcendo, continuar tendo fé na gente, porque o nosso maior objetivo é trabalhar para fazer o melhor, né? Infelizmente, o resultado às vezes não vem. E o futebol no Brasil é resultado. Então, que a gente possa conquistar os resultados para poder trazer alegria para o torcedor do Curitiba que merece e que não seja mais um 5º ano de dificuldade. É o meu 2º ano que eu estou aqui no Curitiba. Ano passado, a gente passou dificuldade no Brasileiro para não cair. Graças a Deus, não caímos. Mas que esse ano seja diferente no Brasileiro, que a gente possa fazer um trabalho que possa trazer alegria para eles. Alan, depois da final do Paranaense, a vitória contra o Cruzeiro, de certa forma, deu uma aliviada, porque estava todo mundo esperando o time embaixo e o time mostrou uma reação. Aí, a eliminação para o Juventude deixou a torcida nervosa. O que vocês pensam em fazer? O que vocês têm que fazer para encher o Couto Pereira? A gente teve 6.000 pessoas ontem, contra o Cruzeiro também não tivemos um público bom. O que vocês têm que fazer para trazer o torcedor? Cara, eu brinco com meu pai, até brinquei com ele uma vez que ele estava aqui em Curitiba recentemente, né, para assistir as finais do Paranaense. Eu vejo, assim, a gente, atleta, com maturidade psicológica, assim, às vezes avançada do povo que não tem essa vida, assim, como é que se diz? Diariamente com a pressão. Por exemplo, eu falei para meu pai, se você entrar num estádio ali com 70.000 pessoas,
eu não sei como ia ser sua atitude. Então a gente está acostumado com isso, nessa pressão, às vezes alegria, não sobe e desce. E o futebol é isso, é momento. Às vezes a gente vai estar no momento feliz, vai estar no momento triste, porque momento feliz é vitória, quando você perde você está triste. Então vai ter esse sobe e desce, essa escala no brasileiro que um time sobe muito e depois começa a cair. E eu vejo que a gente tem que ficar nessa escala, pelo menos caindo menos, né? Para que a gente possa fazer um bom brasileiro. Então, essa pressão que a gente acostuma, né, diariamente com futebol, não é que acostuma, é que a gente vai começando a sobreviver com isso, a viver com isso. Então, a gente tem que fazer o nosso melhor para que a gente possa sair dessa pressão de tristeza o mínimo possível para que a gente possa estar na escala lá em cima.